legal de vocês saberem até, inclusive, porque se vocês quiserem utilizar uma tecnologia adequada de comunicação com o cliente, façam pelo Telegram. Recomendo fortemente isso, tá bom? Quando você tem o ponto digital, você tem a possibilidade da pessoa, né? Ela define a entrada dela tem um GPS instalado, então ele marca onde está aquela pessoa, a localização que realmente ela está, e ela tira uma foto, ela faz um reconhecimento facial daquela pessoa. Então tem a hora de entrada, a hora do almoço, a volta do almoço e a hora da saída, que dá para vocês utilizarem aí, fazerem com que alguns documentos sejam redigidos, né, fora da serventia, para que as análises possam ser feitas fora da serventia nesse período aí de pandemia. É permitido até mesmo pelo provimento do teletrabalho, que já existe, está em andamento, né? Então, vocês têm aí várias facilidades e oportunidades nesse momento de crise e aproveitem isso. O Gustavo está falando, os contratos de aluguéis podem ser realizados temporariamente. Podemos, como gestores, realizar um contrato com cláusulas para notificar o locador e rescisão antecipada? Pode, se estiver dentro da lei, essas condições, vocês podem tudo. Por isso que eu falo que é para vocês pedirem aí a rescisão contratual junto ao antigo delegatário, porque a relação foi feita diretamente com ele, então ele precisa finalizar esses contratos nesse período aí de 30 dias. Então, peçam para o antigo responsável da serventia finalizar esses contratos, e aí você entra com as novas cláusulas, o que de fato você quer para aquele negócio, tá bom? É importante verificar aí um advogado especialista em contratos, que ele vai ser muito mais adequado, tem muito mais competência do que eu, para falar o que pode e o que não pode dentro de um contrato. Mas tudo pode, desde que esteja dentro da lei, esteja claro, transparente, né? Simples, de simples entendimento para qualquer um ler aquela cláusula e entender se pode ou se não pode, né? A função de um contrato, acima de tudo, ele tem que ser muito bem escrito para, em um momento de dúvida, você pegar aquela cláusula e saber se é coerente ou se não é coerente, né? Se aquela cláusula não estiver bem definida, bem escrita, você corre um risco enorme de a outra parte aí tirar vantagem de você, né? Então, é importante você manter a linguagem escrita desse contrato muito bem legível, muito bem clara e simples. Cuidado com palavras difíceis que vocês usam, sabe? Aquelas nomenclaturas da área do direito que só as pessoas do direito conhecem. Vocês têm que escrever um contrato que uma criança de 12 anos vai ler e ela possa entender. A ideia é essa, tá bom? Quanto mais simples, melhor. O programa verde e amarelo é interessante. Validade é imediata? É imediata e ela vai durar aí pelo período, parece que de 90 dias. Então, ela já está em andamento. É bacana vocês já conferirem isso, tá bom? Com um contador. A gente vai falar daqui a pouco, né? Mas é importante vocês verificarem isso. Como sabemos desse procedimento para aderirmos? Quando entrarmos em exercício, então, é importante vocês já buscarem uma assessoria contábil que saiba o que está fazendo. Por quê? Porque a gente tem muita dificuldade aí na parte de encontrar um bom contador. Gente, contadores de cartório, muito difícil, ainda mais de cidade de interior, eles têm deficiência também de conhecimento, de aperfeiçoamento, então busquem, né, um contador que esteja antenado aí no mercado e que possa proporcionar uma análise segura, né, das relações contábeis.
financeiras contábeis, né, para vocês. Então, quem vai te promover aí as vantagens na contratação, nessa parte que vai ser depois estipulada pelos olerites, é o contador. É ele que você vai ter que procurar. Então, já corre atrás aí de contadores que você confia ou de pessoas aí que você, titulares, né, que já tenham um vínculo com o contador que seja bom, né? Então, selecione bons contadores, tá? Vai fazer a diferença para vocês. Vou continuar aqui. Alguém tem mais dúvida? Deixa eu olhar aqui no canal. Só um minutinho. É obrigatório o ponto? A Daniela está perguntando aqui no canal, né? Em caso de substituto em que pretendo colocar o meu marido. Não, para pessoas, cargos de confiança, não é obrigatório bater o ponto. Por quê? Entende-se pessoas em cargos de confiança, eles têm que estar disponíveis a qualquer momento para poder aí trabalhar na gestão do cartório. Então, cargos de confiança não precisam de ponto, tá? Já está escrito isso lá nas leis aí do Ministério do Trabalho. O ponto digital são para principalmente pessoas operacionais e que estão fora do cargo de liderança, desculpa. E é importante também dizer que quando você destaca um cargo de liderança, ele tem que ter no mínimo 40% acima do salário do nível operacional, porque ele tem que ter um diferencial por estar disponível a todo momento, né, para aquela delegação, para aquela serventia. Então, por exemplo, se você coloca como salário base operacional o salário mínimo, né? Então, o salário de uma pessoa de cargo de confiança tem que ser o dobro disso, no mínimo, tá bom? 40% acima disso. Acima de 10 funcionários, o ponto é obrigatório. Sim, o ponto é obrigatório. Mas é bacana se você tiver menos de 10 colaboradores, utilizem o ponto digital. Ele é muito barato, gente. E acreditem, vocês vão prevenir de problemas futuros. Quando vocês forem descontar faltas, né, das pessoas, atestados, atrasos, por mais que você tenha uma equipe pequena, esses problemas de absenteísmo, eles são constantes, tanto no cartório pequeno quanto no cartório grande. E se você não estiver, né, com uma gestão baseada em dados e fatos, é muito difícil de você cobrar aí uma mudança de comportamento. Então, o Ministério do Trabalho ele exige que empresas acima de 10 funcionários tenham um ponto. Eu recomendo que você, mesmo sendo pequenininho, coloque um ponto eletrônico, um ponto digital, que é baratinho. Tem aí ponto digital que você paga R$ 2 por mês por colaborador. Então, gente, é muito barato. R$ 2 por colaborador, você tem lá 3 colaboradores, né? Está pagando, sei lá, menos de R$ 15 por mês para manter a segurança que você precisa para poder fazer qualquer tipo de desconto que você desejar perante as faltas e atrasos daquele funcionário. E até mesmo para ter um histórico, se porventura você quiser depois demitir aquele colaborador no futuro, para demonstrar que ele não está seguindo, né, as regras e não está tendo uma boa performance do jeito que você deseja no seu cartório. São ações de prevenção. Você sabe se no Mato Grosso tem média salarial para atendente, escrevente, substituto? Não, não tem um plano definido aí de salário base para Mato Grosso, não tem, tá? No passado, eu fiz uma pesquisa, isso no passado, há uns 6 anos atrás, eu fiz uma pesquisa com os cartórios de Mato Grosso. Essa pesquisa você pode encontrar na Noreg, eles têm lá, falando dos salários base, né, tanto na capital quanto no interior. Eu preciso, inclusive, atualizar essa pesquisa. Então, vou ver um modo de ajudá-los perante a isso aí. E aí, mas existe essa pesquisa.
mas não tem nenhuma definição aí de piso salarial para Mato Grosso. O ponto digital, ele é feito por um sistema web, né? Você pode ter ele instalado num computador, num tablet, ou até mesmo no celular. Ele é utilizado principalmente para as empresas que o funcionário precisa trabalhar fora. Por exemplo, é transportadora. Como é que o cara da transportadora controla, né, o ponto digital daquela pessoa que está em trânsito, né? Será que ele realmente está saindo para dirigir no horário adequado? Será que ele parou no horário adequado? Então, é importante de vocês utilizarem um ponto digital, porque ele é barato, ele é web, você não precisa gastar um sistema para poder colocar ele para funcionar, ele funciona agora. Se você baixar ele agora no celular, ele já está em funcionamento. Se você instalar ele num computador dentro da serventia, é lá que vai funcionar. A única coisa é que ele precisa ter uma câmera para poder fazer o reconhecimento facial. Outro ponto que vocês têm que tomar muito cuidado. Agora vem um passo a passo, tá bom, gente? Para que vocês fiquem atentos aí nas questões de legalidade. A primeira é, numa daquelas documentações que vocês têm que pedir para o antigo responsável do cartório, tem que ter a pasta do funcionário. Por que a pasta do funcionário? Vocês têm que ter lá o contrato de trabalho de cada pessoa, vocês têm que ter o exame admissional e periódico de cada um, você tem que ter, se tiver, né, os benefícios que, porventura, a serventia oferece, que cada colaborador aderiu, você tem que ter os treinamentos que já foram oferecidos para aquele colaborador, você tem que ter os olerites, as cópias dos olerites que foram realizados os pagamentos anteriores e tudo mais. Por que que eu tenho que manter essa pasta do funcionário mesmo que o interino ele vai fazer a demissão, Thaís? Porque a lei, né, trabalhista, ela pede para você guardar todas as documentações dos colaboradores após a demissão por 2 anos. Por quê? Porque se tiver algum tipo de processo trabalhista ou qualquer outra coisa, inspeção, você tem essas documentações em mãos e mesmo que você, o delegatório posterior, então você mantém essa documentação aí dentro do cartório, porque é um patrimônio do cartório, né? Então é importante. Esses dados, pela Lei de Proteção dos Dados Pessoais, são considerados dados sensíveis, né? Os dados sensíveis, eles têm que ter um controle de acesso adequado, não pode ser disponibilizado para qualquer pessoa, tem que ter apenas uma pessoa disponível para manusear essas informações, elas têm que ser sigilosas, né? Elas têm que ser confidenciais, então vocês têm que dar o tratamento adequado para todas essas informações aí na pasta do colaborador, tá bom? Outro ponto também é o alvará aí de funcionamento que você precisa verificar aí na cidade. Se tem, se não tem, se precisar alterar, né, fazer a troca aí de responsável, verificar como que é a parte do ISS, se é cobrado, se não é cobrado, se tem dívida, se não tem dívida com a prefeitura. Peçam o alvará de funcionamento. Pode ser que precisa ter e o cartório nunca teve, né? Pode ser que aconteça isso. Ou pode ser que está no período de você fazer a renovação, porque geralmente a prefeitura, né, nos 3, 4 primeiros meses, elas começam a fazer a renovação do alvará. Então, você já faz a renovação, já muda o seu nome, né, o nome do anterior para o seu, faça as alterações aí necessárias nesse período. Outro ponto importante, contratou um novo assessor contábil, né? Você pede para ele entrar em contato com o assessor contábil do interino, né, antigo, para que ele faça todas as certidões negativas de débito para vocês, tanto federal, municipal e estadual, para que você tenha todas
assegurar que todos esses pagamentos foram feitos e que você não tenha nenhum dano, nenhum prejuízo financeiro depois, principalmente dor de cabeça, né? Porque até depois você encontrar um antigo interino, falar para ele que ele está devendo, que ele precisa pagar e tal, é melhor você pagar do que arrumar dor de cabeça. Então já faça isso agora, já fecha todos os tipos aí de pagamentos, de débitos que porventura esteja aberto e faça esses pagamentos. Peça para o antigo fazer os pagamentos, né, que é a responsabilidade dele. Verifique também as certidões de débito com as associações que, porventura, o cartório esteja vinculado, para que você garanta também que o antigo delegatário pagou todas as mensalidades em dia. E verifique também o pagamento com os próprios prestadores de serviço, para que eles emitam aí uma certidão negativa de pagamentos perante ao período aí estipulado do contrato. É muito importante também. Verifique aí quais são as assessorias atuais que estão vigentes no cartório. Quais são essas assessorias? Assessoria contábil, né? Assessoria também de TI, assessoria de software, assessoria jurídica, assessoria da qualidade, é importante olhar para isso, se tem, se não tem, verificar todas essas condições, né, que o cartório está aí em exposição. Se tem um contrato com alguém do site, se tem site, se não tem site, como é que está esse contrato, tem que fazer as mudanças adequadas, se você ficar com aquela pessoa, senão você rescinde e aí faz com outra pessoa. Então, você precisa entender quais são as assessorias que hoje estão lá naquele cartório, para decidir. Você vai continuar, você vai rescindir, né? Enfim. Mas é importante, acima de tudo, mesmo que você entenda que você acha que deve continuar com aquela assessoria, busque novos orçamentos, conheça, né, novos profissionais, para você assegurar que você está fazendo a melhor escolha. Então, tem um contador, mas procure pelo menos mais dois novos para você ter uma noção se realmente está dentro ou não está dentro da competência necessária para aquilo. Ah, tem que contratar um assessor jurídico? Também dá uma olhada nos advogados aí do mercado. Ah, tem outros softwares de gestão, né? Não tem só um, tem vários outros. Será que o outro é mais simples, é mais barato? Como é que é o depoimento das pessoas que utilizam esse software lá no cartório? É melhor, é pior? Busquem informações para vocês tomarem a decisão se continua com aquela assessoria ou se você vai trocar, tá? Outro ponto, busque também, junto com o antigo contador, os resultados financeiros do cartório, que é baseado aí no balanço patrimonial, que é um documento fiscal que todo cartório, né, toda empresa, ela tem que ter para poder apresentar tanto, né, para a Receita e fazer os cálculos aí de análise de índices para saber a saúde do cartório, se ele realmente está dando lucro, não está dando lucro, se ele está sendo bem feita a gestão dele, se você precisa tomar algum certo cuidado, né? E o demonstrativo de resultado dos últimos exercícios. E você pede o demonstrativo, o DRE e o BP, que é o balanço patrimonial, dos últimos 3 anos. E verifique a tendência, faça a análise de liquidez, a análise de EBITDA, verifica aí realmente se é um cartório saudável que dá para você investir, para você, por exemplo, promover aí um plano de carreiras depois para o pessoal, com benefícios, né? Para que você trabalhe o futuro, né? Para você saber do financeiro, precisa olhar para o passado, como que já vem aí acontecendo os últimos resultados, para você promover aí ações futuras, principalmente de reconhecimento para a sua equipe, tá bom? Então, peça isso e peça para o seu novo contador que você selecionou fazer aí os indicadores aí de qualidade, os indicadores financeiros, para que ele te ajude, te treine no olhar aí crítico para a gestão financeira do seu cartório, tá?
Peça a lista de senhas, gente, o controle de acesso de todos os sites, de todos os computadores, né, de todos os programas que tiver, de todas as... Tem cartório que tem porta agora eletrônica, peça o controle daquela porta eletrônica para entrar, né, do portão, peça todas as senhas que tiver dentro do cartório, precisa ter, tá bom? Ou peça para resetar, não sei. Alguns dá para resetar, outros não. Por exemplo, programas como a SEI, de acesso à SEI, você pode mudar a senha, mas a senha vai estar lá, né? Então, ele precisa te passar essa senha para que você possa promover a troca da senha depois. E é importante trocar depois, né? Não adianta pegar a senha e continuar com a mesma senha, sendo que a pessoa saiu e esse dado, a partir daquele momento, fica desprotegido. Então, você precisa fazer a troca de todas as senhas para você garantir a segurança, tá? Tome cuidado também com as normas regulamentares, as famosas NRs, que toda organização brasileira precisa seguir. Por exemplo, norma regulamentar, tem extintor de incêndio? Não tem extintor de incêndio? Todo estabelecimento tem que ter extintor de incêndio. Será que aquele extintor de incêndio está adequado para o cartório? Tem um PPRA, tem um PCMSO, os exames admissionais e periódicos, e agora o demissional está sendo feito da forma correta, né? Os riscos ambientais do cartório, eles estão sendo verificados? Se não, isso tudo você já tem que começar a fazer na sua nova gestão, porque em algum momento, mais cedo ou mais tarde, você pode ser aí inspecionado, né? Então, é importante você já verificar isso. A parte ergonômica daquele cartório está adequada, não está adequada? A tela do monitor, né, que aquela pessoa está utilizando, ela está adequada para a altura dos olhos dela? Tem controle, né, de punho e tudo mais, essas condições aí que PPRA, PCMSO, né, ele te oferece. Então, ter aí um olhar mais crítico para as normas regulamentares. Norma regulamentar, acessibilidade, tomar cuidado com os pontos legais da acessibilidade, verificar também a gestão de resíduos, como que está sendo feito isso dentro do cartório, se a tia da faxina ela tira corretamente aquele resíduo do banheiro, se ela joga no local adequado, se ela usa o saco adequado para poder fazer a gestão daquele resíduo, se ela separa lixo seco do lixo orgânico. Gente, é muito detalhezinho e que faz toda a diferença aí na gestão. É muita coisa, é muito detalhe, mas que é lei. São leis, ok? Que vocês precisam tomar aí um tento, né? E fazer com que as coisas caminhem de forma adequada. Alguns são necessários pessoas aí capacitadas, né, devidas, como é o caso do PCMSO. Você precisa ter um médico do trabalho para poder aí fazer a avaliação dos riscos ambientais, fazer os exames periódicos, né, e o demissional. Então, precisa ter um médico, não tem como fugir disso, né? Mas um PPRA, você pode pedir uma pessoa que tenha aí uma competência que saiba avaliar os riscos ambientais. Pode ser um engenheiro do trabalho, pode ser um auditor, né, de uma norma de saúde e segurança que tenha competência para fazer isso. Pode ser qualquer pessoa que entenda sobre riscos ambientais. Não necessariamente que precisa ser um técnico de trabalho, mas uma pessoa que tenha competência e saiba lidar com os riscos ambientais. Os ergonômicos, geralmente os ergonômicos são os fisioterapeutas que fazem esse tipo de análise, né? Que vai olhar a postura do pessoal, vai ver se os equipamentos estão adequados. Então, você precisa aí verificar pessoas capacitadas para poder te dar essa orientação e fornecer os laudos técnicos que vocês precisam, né? De acordo com as normas regulamentares.
Acessibilidade. Você pode baixar a norma de acessibilidade de forma gratuita e verificar, né, como que tem que ser o banheiro adequado, como que tem que ser a altura da rampa de acesso, como que tem que ser a altura do balcão para poder fazer o atendimento para as pessoas com deficiência, né? E lá está tudo escrito, tudo muito bem adequado, que você pode também contratar um engenheiro para fazer, ou você mesmo já dá uma lidinha ali e já consegue perceber o que já precisa ser feito dentro do seu cartório. Extintor é a mesma coisa, né? Aonde você compra um extintor, já tem um cara capacitado que já te dá esse treinamento e já te oferece gratuitamente aí quais são os extintores adequados, né? Para a área do arquivo, que são papéis, e para a área aí comum, que tem muitos eletrônicos. São dois tipos de extintor diferente. Então, você precisa aí saber quais são eles, tá bom? Também, um ponto que você precisa ficar atento é o compliance, né? Que está vindo aí muito forte para dentro dos cartórios, que já está vigente e que traz aí a norma anti-suborno, né? Muito dos critérios de integridade em si. O Hugo está perguntando, com a mudança da titularidade, como fica o CNPJ? Tem que mudar. Vai ter que mudar na descrição do responsável lá do CNPJ, tá bom? Talvez a pessoa jurídica, o número, não mude. Eu não tenho esse conhecimento 100%, mas na gestão contábil, eu sei que você vai ter que mudar, mexer em toda essa condição realmente legal lá no site da Receita, fazer todas as mudanças, e o contador vai te ajudar melhor do que eu nesses aspectos aí de gestão contábil, né? Que eles têm aí lá a legislação própria, que vai saber te responder melhor do que eu. Mas tem que correr e se preocupar com isso. Um bom assessor contábil faz isso rapidamente para você e com a maior segurança. O problema é quando a gente não encontra um contador bom. Se começou a enrolar no começo, gente, isso é decisão de bate-papo igual eu estou fazendo com vocês aqui, de dizer o que deve ser feito, o que não deve ser feito, qual caminho a tomar, o que não fazer, né? O contador tem que também te proporcionar isso no primeiro bate-papo. Se ele não começar a te responder, né, perguntas básicas do ofício dele, corre, troca, procura outro. Não cai nesse risco, não. Se ele não consegue, num bate-papo, responder prontamente as suas dúvidas, troque de contador, tá bom? Porque pessoas que são especialistas, né, nas suas áreas, elas têm a resposta pronta, não tem que ficar dando volta, te enrolando ou falando que vai pesquisar depois. Eu falo aquilo de conhecimento de gestão, né, que eu sei. E a gestão, ele tem um olhar muito global. Então, eu sei um pouco de TI, eu sei um pouco de direito, né, eu sei um pouco da gestão contábil, financeira, mas eu não domino 100% para eu poder responder para você qual a decisão que você deve tomar. Mas eu posso, como especialista em gestão, te dizer quais são os aspectos ou onde conseguir essas respostas, né, para você tomar uma maior decisão. Então, observe esse tipo de comportamento esse tempo todo, é o que vai fazer a diferença para você, tá? Especialistas, eles respondem. Mesmo que eles não tenham a resposta certa na hora, eles vão te dizer aonde você vai conseguir aquela resposta, tá bom? Eles sabem pelo menos o caminho que você deve seguir. Se não sabe, corre, porque ali não é um bom profissional, tá bom?